Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 e a nossa aula hoje é a de número 24, que vem sob o título Atos dos Apóstolos, primeira parte. E os objetivos desta aula são identificar os principais ensinamentos existentes em Atos dos Apóstolos. Antes de nós iniciarmos, como de costume, convido a todos vocês para que não esqueçam de já agora no início curtir o nosso material aqui, o nosso vídeo, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é bom para nós e partilhe com outras pessoas, para que nós possamos assim, meus amados, espalhar aí com o maior número de pessoas possível o bem que nós temos recebido aqui através dos nossos estudos, ok? Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu vou trazendo aí breves comentários. Atos dos Apóstolos. Informações históricas. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano 63. Consta de 28 capítulos. Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, que são as igrejas, até a morte de Herodes. O cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, em Pentecostes, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até sua dispersão para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. Consta na Bíblia de Jerusalém várias informações sobre origem, organização, autoria e princípios doutrinários de Atos dos Apóstolos. O terceiro Evangelho e o livro de Atos eram primitivamente as duas partes de uma só obra, a qual daríamos hoje o nome de Histórias das Origens Cristãs. Logo, o segundo livro ficou conhecido com o título de Atos dos Apóstolos, ou Atos de Apóstolos, conforme o modo da literatura helenística, que conhecia os Atos de Aníbal, os Atos de Alexandre e etc. No cânon do Novo Testamento, é separado do Evangelho de Lucas pelo de João, que é interposto. A relação original desses dois livros do Novo Testamento é indicada por seus prólogos e por seu parentesco literário. O prólogo dos Atos, que se dirige, como o do terceiro Evangelho, Lucas 1, versículos do 1 ao 4, a certo Teófilo, em Atos 1:1. Remete a esse Evangelho como o primeiro livro, de que ele resume o objeto e retoma os últimos acontecimentos, aparições do ressuscitado e ascensão, para encadeá-los à sequência de relato. A língua é outro laço que liga estreitamente os dois livros um ao outro, não somente suas características de vocabulário, de gramática e de estilo se reencontram ao longo dos atos, estabelecendo a unidade literária dessa obra, mas ainda se reconhecem no terceiro evangelho, o que não permite mais duvidar que um mesmo autor escreve aqui e lá. Atos dos Apóstolos tem um único destinatário, explicitamente nomeado, é Teófilo, a quem o Evangelho de Lucas também foi dedicado. Lucas 1, versículo 3.
Não sabemos praticamente nada sobre ele. Sua designação, excelentíssimo, pode assinalá-lo como um membro da ordem equestre, a segunda ordem mais elevada na sociedade romana, ou ser simplesmente um título de cortesia. Seria possível vê-lo como um representante da classe média de Roma, a quem Lucas desejava apresentar uma exposição confiável da ascensão e do progresso do cristianismo. Desde o ano 175, há um consenso das igrejas em aceitar Lucas como o autor dos Atos dos Apóstolos. Este consenso está impresso no documento romano chamado Cânon Muratori e nos seguintes prólogos: o anti-marcionita, o de Santo Irineu, o de Tertuliano e os alexandrinos. Segundo seus escritos, o autor deve ser cristão da geração apostólica, judeu bem helenizado, ou melhor, grego de boa educação, conhecendo a fundo as realidades judaicas e a Bíblia grega Septuaginta. Ora, o que sabemos de Lucas a partir das epístolas paulinas concorda bem com esses dados. Ele é apresentado pelo apóstolo como companheiro querido que está ao seu lado durante seu cativeiro, em Colossenses 4, versículos do 10 ao 14, em Filemon 24 e 2 Timóteo 4, 11. Lucas é de origem pagã, da Antioquia na Síria, segundo uma antiga tradição, e médico, o que implicaria certa cultura. Para fixar a data em que se escreve, não encontramos nada de firme na tradição antiga. O livro termina com o cativeiro romano de Paulo, provavelmente 61 a 62. Em todo caso, sua composição deve ser posterior à do terceiro evangelho, antes de 70 ou por 80, mas nada impõe uma data posterior a 70. Antioquia e Roma são propostas como lugar de composição. Há indicações de que Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, estaria movido por um objetivo além de apenas registrar informações sobre a igreja cristã primitiva. Teria procurado conciliar as críticas e tendências adversas ao cristianismo surgidas em decorrência da pregação de Pedro e de Paulo. Estrutura dos Atos dos Apóstolos. A despeito da atividade literária sempre vigilante, que imprimiu em todo lugar a sua marca e assegura a unidade do livro, percebem-se facilmente algumas correntes principais nas tradições recolhidas por Lucas. Os 12 primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro depois da ascensão, de 1 a 5, e os inícios de sua expansão graças às iniciativas missionárias de Filipe, capítulo 8, versículos do 4 ao 40, e dos helenistas, capítulo 6, versículos 1 ao 8, 3, 11, versículos 19 e 30, 13, 1, versículo até o 3. E, enfim, do próprio Pedro, capítulos 9, 32, 11 e 18. As tradições petrinas subjacentes seriam aparentadas ao Evangelho de Pedro, que é conhecido na literatura da Igreja Antiga. Para a segunda parte dos Atos, o autor teria usado os relatos da conversão de Paulo, de suas viagens missionárias e de sua viagem por mar para Roma como prisioneiro. Na escritura de Atos dos Apóstolos, Lucas emprega corriqueiramente a primeira pessoa do plural. Dessa forma, muitos exegetas viram como nós uma prova de que Lucas teria acompanhado Paulo nas segundas e terceira viagens, bem como na que Saulo fez por mar a Roma. Entretanto, é notável que Lucas nunca é mencionado por Paulo como companheiro de sua obra de evangelização.
Esse nós parece mais o traço de um diário de viagem feito por um companheiro de Paulo, talvez Silas, e utilizado pelo autor de Atos. De qualquer forma, o trabalho realizado por Lucas foi, ao mesmo tempo excepcional quanto fascinante. Nos oferece uma visão geral do trabalho realizado pelos primeiros cristãos, as suas lutas, desafios e extrema dedicação à causa do Cristo. O valor histórico dos Atos dos Apóstolos não é igual. De uma parte, as fontes de que Lucas dispunha não eram homogêneas. De outra, para manejar as suas fontes, Lucas gozava de liberdade muito grande segundo o espírito da historiografia antiga, subordinando seus dados históricos a seu desígnio literário e, sobretudo, a seus interesses teológicos. A descrição das viagens de Paulo muito nos esclarecem sobre a vida do primeiro século da era cristã. Administração romana, cidades gregas, cultos, rotas, geografia política, topografia local. De valor histórico também inestimável são os relatos de Lucas, que nos transmite sobre a organização e administração da igreja cristã primitiva, assim como a forma como se realizava a pregação nas comunidades cristãs nascentes, em que se utilizava essencialmente da prédica ou explanação discursiva. Essa prédica tinha como base o queriagma, ensinamento essencial, a pregação doutrinária dos apóstolos, a fé em Jesus Cristo, o Messias crucificado e ressuscitado, o servidor divino, um novo Moisés e um novo Elias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 24 a 32, capítulo 3, versículos do 13 a 26, capítulo 4, versículos 27 a 30, capítulo 7, versículo 20, capítulo 8, versículos 32 e 33, capítulo 13, versículos 34 a 36. Atos dos Apóstolos demonstram com clareza como se realizou a propagação das ideias cristãs. Primeiro, a pregação dos apóstolos representava as testemunhas confiáveis dos ensinamentos do Cristo. Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, capítulo 2, versículos do 1 ao 41. A despeito das imperfeições que ainda possuíam. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Segundo, formação e desenvolvimento da Igreja de Jerusalém. 1, versículos do 1 ao 5 e 42. Os integrantes da Igreja de Jerusalém reuniam-se primeiro ao redor de Pedro e posteriormente de Tiago Maior, mas permaneceram fiéis à tradição judaica. Atos dos Apóstolos 15, versículos do 1 ao 5 e capítulo 21, versículo 20. Esse fato dificultou a adesão dos gentílicos, provocando muitas discussões, sobretudo entre os judeus helenistas. Os helenistas eram judeus convertidos ao cristianismo, que não aceitavam a lei judaica nos seus ritos e práticas. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. E quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e a associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Terceiro,
a ascensão e atividade dos judeus helenistas na Igreja de Jerusalém. Essa questão, colocada no Concílio de Jerusalém, foi muito debatida, optando-se então por uma solução conciliadora. Por exemplo, foi dispensada aos convertidos a necessidade de realizar a circuncisão. Pedro, Tiago, Barnabé e Paulo muito contribuíram para conciliar as diferentes correntes de ideias existentes no cristianismo nascente. Mesmo assim, os helenistas foram perseguidos e expulsos de Jerusalém pelos judeus não convertidos. Um helenista muito famoso foi Estevão, preso e morto por apedrejamento sob as ordens de Saulo de Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 15 e capítulo 15, versículos do 1 ao 31. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez de um relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. Quarto, a pregação apostólica procura, junto aos judeus, mostrar que Jesus é o Messias esperado, exortando-os a não resistirem ao recebimento desta graça, aceitar o Cristo como enviado de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 11, capítulo 7, versículos do 2 a 53, capítulo 13, versículos 16 a 41. A pregação junto aos povos politeístas, por outro lado, tenta justificar a supremacia do amor do Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 15 ao 17 e capítulo 17, versículos do 22 ao 31. Doutrina alguma alcançará no mundo semelhante posição em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorredoras. Os povos antigos eram submetidos a contínuas privações morais e materiais, sobretudo a maioria deles, que era escrava. Dessa forma, a mensagem cristã surgia como um alento, um raio de esperança. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Quinto, fazia parte das atividades doutrinárias da Igreja Cristã primitiva o culto de ação de graças. Esse culto caracterizava-se pelas das pregações dos apóstolos, seguida de comunhão fraterna pela prece e pela partilha do pão e dos bens. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Envolvidos pelo espírito da caridade, abnegação e fraternidade que a mensagem cristã lhes transmitia, os primeiros cristãos procuravam conviver de forma solidária. Tudo possuíam em comum e eram queridos de todo o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 a 47 e capítulo 4, versículos 32 a 36. E assim, meus queridos, concluímos mais uma aula. E aí, na próxima aula, nós vamos ver a segunda e última parte dos Atos dos Apóstolos. Mas aí, então, é apresentada a igreja primitiva e os atos ali que eram feitos por estes primeiros cristãos, não é? Da igreja primitiva,
que eram aí também muito abençoados, trazendo também as viagens missionárias do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos e os seus atos ao longo desses trabalhos, dessa trajetória das primeiras igrejas. Assim sendo, meus queridos, que a gente possa refletir sobre essa aula e ainda lhes convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui para que possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e manas que me acompanham aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, venham para cá, minhas amadas, para que possamos partilhar a nossa série Reflexão de Empoderamento, que é aí um momento para que nós possamos fazer juntas a terapia para o nosso espírito como mulheres, para que possamos partilhar as bênçãos e crescermos juntas, nos empoderando. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos a partilha do Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e sua comitiva espiritual a vir abençoar o nosso lar. E todas as quintas-feiras, às 18h30, temos as partilhas dos estudos da obra de André Luiz. Nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, juntamente com os nossos queridos amigos e benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para nos ofertarem então o passe e a renovação das nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras temos os videozinhos curtos, que são aí vídeos até 3 minutinhos, que são os shorts de cura, quando eu trago mensagens para o nosso coração feminino, a todas nós mulheres. Venham participar, minhas queridas, e acompanhem também esse trabalho. Assim sendo, com uma simples, mas muito sincera oração, despeço-me de todos vocês, desejando que Deus, o nosso Pai amoroso e sempre, sempre justo, que Jesus, nosso querido amigo sempre fiel e nosso mestre, que Maria Santíssima, nossa Mãe justa e amorosa, e que os nossos queridos benfeitores espirituais continuem todos como eles sempre fazem, nos estimulando ao bem, e que nós, com gratidão, boa vontade, dedicação, estudo, empenho nas nossas práticas diárias, possamos aí seguir os caminhos da nossa evolução, sempre com prática do bem e amando e fazendo a caridade a todos aqueles que estão ao nosso redor. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um grande beijo no coração de todos e de todas e me despeço, meus queridos e minhas queridas, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e queridas. Até o nosso próximo encontro.